Bom dia, galera, tudo bom? Eu sou o Cássio Lara, farmacêutico em construção, em formação, tá? Estudante da área de bacharel de ciências farmacêuticas. Resolvi gravar esse vídeo, antes quero apresentar o Thunder, eu chamo ele de Tandinho, né? O meu mais novo assistente, né? Assistente dos experimentos e dos estudos que eu faço, né? Mas não, eu não faço experiência com ele. Eu achei ele, resolvi adotar, né? Resolvi adotar o Thunder e não achei os donos e um excelente cachorro, um excelente animal, né? Um excelente mascote. Ele resolveu então me adotar também, né? Bem comportado, bem dócil. Agora ele tá querendo dormir um pouquinho. Ele não quer aparecer muito no vídeo agora. Não sei se vai dar para me ouvir muito bem, né? Porque por causa da distância, é só para comunicar. Estou em monitoramento, estou em jejum, né? Um jejum total, jejum apenas com líquido, e estou fazendo um experimento, fazendo uma experiência para ver as reações que o meu organismo tem. Desde a meia-noite de ontem, né? Da meia-noite certinho, finalizei as últimas refeições, uma hora antes mais ou menos, e desde meia-noite eu comecei a não colocar, tipo, dormir em jejum, iniciando, daí então durante o dia de ontem, não, durante o dia de ontem, ao acordar, só líquido, sem alimento, durante toda a parte do dia, fiquei em jejum. Estou finalizando o jejum hoje ao meio-dia. Então quero passar as experiências e alguns conceitos e algumas explicações da experiência de um jejum, que a princípio seria seguro, porém pode ter alguns efeitos. Ainda o jejum não é comprovado cientificamente a total segurança, mas ele é comprovado o que acontece no corpo, né, a partir do decorrer de tantas horas, né, de algumas horas, né, na decorrência que ele é praticado, ele é aplicado no organismo de alguma pessoa. Né? Tanto que tem estudos que falam que os animais vivem em jejum e por isso que eles têm um metabolismo melhor, eles conseguem, eles não têm um período ativo, eles não têm uma frequência de alimentação sempre, né, bem frequente. Então, quando eles não conseguem o alimento, eles têm aquele período de caça, eles falham no período de caça, então eles têm o estoque de gordura e estoque de glicose. Isso na questão dos animais. Então, como a nossa célula também ela é praticamente animal, segundo os estudos, né? Então, a mesma célula que a nossa, a mesma célula dos animais. Então, tipo, o jejum, a princípio, ele vai causar praticamente o mesmo efeito. Ele vai ter o mesmo andamento e procedimentos, né? Processos similares ou iguais. Falando de mim, eu iniciei o jejum ontem à meia-noite, comecei o jejum e dormi. A princípio não senti nada, mas já notei uma melhora na qualidade do sono. Eu sou paciente polifármaco, né, polifármico, por assim dizer, não lembro qual é o conceito exato. Faço uso de budesonida 400mg, espioto, que tem ali duas substâncias, né, de 2,5 e outra de, não lembro a miligramagem, mas ele é um inalador para DPOC. Sou usuário desses medicamentos também, assim, para a questão asmática, sou asmático e também tenho doença. A princípio não está definido, mas estou quase que diagnosticado, pré-diagnosticado com a DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é quando os brônquios estão muito obstruídos devido a algumas substâncias ou a questão da minha convivência com fumantes, ou até questão também, não sei dizer se isso causou, mas a piora da asma, algumas doenças, alguns patógenos, mas principalmente a questão de exposição a toxinas do cigarro
e toxinas de pessoas fumantes de outras substâncias. Né? Convivi com pessoas fumantes e também tive fumantes na família. A princípio também não fiz tratamento correto da asma, creio que isso gerou, né, como consequência ativa da DPOC se instalado, né, ou se instalou no meu organismo, no meu pulmão no caso. Mas a princípio não tem não está um pré-diagnóstico da DPOC, porque a princípio eu não sou paciente fumante, eu não fumo, mas fui fumante passivo. Então, aquele que está exposto à fumaça ativa de alguém, está exposto passivamente, né, perto de pessoas que são fumantes. Então, eu acabei respirando o resíduo e as toxinas. E mais dióxido de carbono expelido, né, misturado com oxigênio. Então foram alguns anos e isso pode ter acarretado numa obstrução dos meus brônquios. Também tenho algumas fibroses, algumas cicatrizes, né, no meu pulmão. E também isso, né, nessa decorrência estou fazendo o tratamento. Então, sulfato de salbutamol, que é a bombinha, né, o aerolinho, eu faço uso. Faço uso de brometo de ipratrópio na nebulização para evitar chiados, né, regularmente. Não sempre, mas quando tem crises tem que ser administrado, né? Eu tenho que fazer a administração ou alguém tem que fazer para mim a administração dos medicamentos para conter a asma e sintomas da DPOC. Brometo de ipratrópio e atrovente, eles vão desobstruir e vão evitar aquele sibilo, que é aquele chiado dos brônquios. Para DPOC, budesonida de 400mg, que é um corticosteroide, né, um glicocorticoide fortíssimo, que está presente no Alenia. Acredito que o Daterol e Formoterol também foram prescritos, que é o Espioto. O Espioto ele também é um corticoide inalatório, junto com budesonida, são administrados de forma inalatória. Tem alguma coisa de residual para uso sistêmico, porém eu decidi pedir ao médico, pedir a pneumologista, para não me dar corticoide para uso sistêmico, para evitar mesmo o uso sistêmico. Então, para reduzir esses impactos no organismo que eles causam, efeitos colaterais e efeitos adversos, vou ter mais a administração de forma inalatória para poder evitar esses efeitos. Então, né, voltando, recapitulando, eu saí um pouquinho do assunto, mas voltando esse vídeo, ele vai falar propriamente do jejum. O jejum, eu sendo um paciente polifármico, e também uso psicotrópico de estalopram 10mg e também lamotrigina, Lamitor CD, de mais ou menos 10mg também, ou 15mg, agora não lembro bem ao certo. Então eu faço uso de todos esses medicamentos e de vez em quando também uso um AINE, né, que são anti-inflamatórios não hormonais, não esteroidais, mas eu não faço uso todo dia, faço uso esporadicamente, mas porém eles também estão dentro da minha rotina, os AINES, e eu parei de usar os AINES, no caso que são os anti-inflamatórios esteroidais, né, os corticosteroides, né, por assim dizer. Então, iniciando o jejum, como eu havia falado, eu tive uma melhora no sono, tive uma melhora na minha cognição, tive uma melhora na minha atenção. A questão também de ansiedade e também de falas repetitivas, falas aceleradas, modo e perfil, personalidade acelerada que eu tenho, houve uma certa redução, mas não total. Então, só com água, continuei tendo muita falácia, muito diálogo, muita rotina também acelerada e constante em movimento. Não reduziu minha energia, eu não tive uma queda brusca de energia, porém a glicose estava, a glicemia veio a baixar, consegui após 24 horas, não, após 13, 14, 16 horas em jejum, foi administrado em mim
Foi aplicado em mim, no caso, um medidor glicêmico para a gente consultar e monitorar a glicose. Então ela estava, eu nos exames regulares, nos exames atuais que eu faço, exames periódicos, a hemoglobina glicada ela deu por volta de 110, 116. Isso foi no início do mês que eu tive os exames. E a glicose administrada ali, conferida e aferida, né, essa é a palavra, a aferição da medição da glicemia, né, isso daí foi constantemente feito, de preferência em jejum. Fiz poucas vezes antes de iniciar esse jejum, né, da meia-noite de ontem. Estava monitorando, estava aferindo a minha glicose, né, no aparelhinho, no aparelho do medidor. Estava entre 90 e 89 em jejum e 120, 140 é a média que fica após a refeição ao longo do dia, chegando até 160. Mas o que me chamou a atenção é que alguns dias, mesmo em jejum, estava com as minhas refeições finalizadas, né, encerradas durante a noite, fui dormir e ao meio-dia a minha glicose em jejum estava 120. Então, isso após os exames da hemoglobina glicada e também de glicose nos laboratórios. Então isso me motivou, não sou diabético, não sou pré-diabético, porém estou monitorando e cuidando periodicamente. Então pude notar uma melhora significativa também nesse jejum. A minha glicemia há 17 horas de jejum estava 58. Vou medir agora na frente de vocês como está, eu tenho um aparelhinho ali, como está minha glicemia agora, chegando perto das 36 horas, ao meio-dia. E também após ter tomado café. A única coisa que eu tomei foi um café sem açúcar, né, cafeína, e ingeri cafeína sem açúcar, né, café passado. O Thunder escutando e já tá querendo se mostrar um pouquinho mais, né? Continua dormindo aí. Então, pude notar também um certo esquecimento. Isso se derivou também como o meu cérebro não está recebendo tanta glicose, tive uma certa confusão mental, mas leve, tive esquecimentos, parecia que eu já tinha feito, alguém já tinha falado comigo sobre um determinado assunto e o assunto já tinha sido falado. Algum hábito, alguma situação já tinha sido feita, eu perguntei, voltei a perguntar. Então, houve um esquecimento brusco, mas foram segundos. Então, eu notei que, por assim dizer, eu acabei atribuindo ao jejum, né? Como, lembrando, eu sei que o medicamento não quebra jejum, mas eu preferi fazer o jejum sem os medicamentos. Eu cortei, interrompi todos os tratamentos nesse período de jejum prolongado, né? Então, como vou chegar a 36 horas, eu decidi fazer a experiência sem os medicamentos. A princípio, não senti grandes reações, grandes mudanças, porém apenas essas. Senti uma calma, uma leveza, senti uma melhora do sono, como eu havia falado. A minha energia, praticamente eu não senti diferença, como se eu tivesse me alimentado ao longo do dia, ter tomado café, uma ceia, um almoço, um café da tarde, uma janta, não senti diferença. Porém, eu senti uma leve mudança, né, uma leve alteração no meu comportamento ao longo do dia, na questão de se movimentar. Eu acabei ficando mais lento para algumas coisas e rápido para outras, né? Pensamentos diminuíram, a velocidade de pensamento diminuiu, porém algumas depois oscilou, né? Eu senti que meus pensamentos oscilaram, fiquei mais desacelerado, mas também acelerou algumas outras coisas. Mas também não senti fraqueza até então, até agora. Não senti tontura, não senti sintoma sintomas assim de ácido ou refluxo, por assim dizer, embora eu acabei de tomar café. Porém, explicando para vocês o que aconteceu. Após
Tipo, meu experimento consiste em eu sentir os efeitos físicos de maneira segura, o que já se foi estudado sobre o jejum prolongado. Então, após, durante as 12 horas, não vai haver uma quebra de gordura, uma lipólise, que é a quebra de gordura, né? Meu corpo não vai usar gordura como energia, não vai usar corpos cetônicos, que é o que ele vai fazer após as 20 horas, após 24 horas, que ele esgotou o meu estoque de energia e meu estoque de glicogênio. Então, o glicogênio que está no músculo, está no fígado, foi utilizado até 20 horas, 24 horas. Então, estava sendo utilizado as reservas, a glicose no sangue, porém, se acabou esse estoque, o meu organismo usou esse açúcar, esses carboidratos quebrados lá no organismo, ele usou a glicose para a energia do cérebro, energia das funções celulares. Então, como acabou, ele foi pro glicogênio. O glicogênio que está no músculo, está no fígado, ele começa a utilizar essa reserva. Então, há benefícios, né, a princípio, nesse sentido. A fome, chega uma hora que tu não sente mais fome. Eu senti fome só nas primeiras horas, depois eu não senti mais. A água, como está descrito em alguns artigos científicos, a água, o teu organismo entende que tu está se alimentando de algo quando tu se hidrata. Então, tu barra a fome quando tu mantém uma hidratação constante. Então, não utilizei de recursos para repor recursos hidroeletrolíticos, né, minerais, sais minerais. Não fiz reposição, não coloquei água com alguns sais, né, não coloquei algum suplemento de soro fisiológico ou sais de reposição, porque quis ver até onde meu corpo ia sem essa reposição. Então, realmente, eu estou chegando ao meu limite, né? Posso perceber que eu estou ultrapassando algumas fronteiras da segurança. Ao tomar o café, eu senti um formigamento nas minhas costas e no meu estômago. Eu senti um certo, como se meu corpo ficasse um pouco mais pálido e gelado, não por conta do frio, mas eu realmente percebi essa mudança e voltou a fome. O café estimulou a quebra, né? Como eu já ultrapassei as 20, 24 horas, o café está estimulando mais ainda uma coisa que já está havendo no meu corpo, que é a cetose e a lipólise. O que é isso? Quebra de gorduras e o glucagon, que é o hormônio que o pâncreas libera, o contrário da insulina, o glucagon está liberando, já que ele não tem mais tanta liberação de glicogênio, que o estoque praticamente acabou, e a glicose, então o glucagon vai transformar a gordura que está armazenada no fígado, a gordura que está armazenada no meu corpo, a gordura, né, que a gente acaba não gastando, fica acumulado, ele vai liberar o glucagon para transformar essa gordura em corpos cetônicos. E a lipólise vai fazer a quebra dessas gorduras para transformar esses ácidos graxos em energia, que é os triglicerídeos, molécula de glicerol e mais os ácidos graxos. Então, vai ser liberado como uma segunda fonte de energia, né? Primeiro, o cérebro e o corpo humano, tanto o corpo humano quanto o animal, cérebro humano, corpo animal, vai ter preferência de usar a glicose liberando 33 ATP, que é a adenosina trifosfato. A gente vê isso lá em bioquímica, né? Para os farmacêuticos, os estudantes relembrarem isso, né? Eu não sou um expert, mas o que eu já aprendi, mais ou menos, é o que eu compartilho. Não morri ainda, não se preocupem, porém eu estou perto de ser atendido por algum profissional da saúde, porque, né, estou começando a ter algumas reações e uma queda de pressão arterial e queda de glicemia. Eu vou medir agora a glicemia e vamos ver juntos, né, se eu preciso ir ao médico ou não, mas de qualquer maneira eu estou me sentindo bem ainda, porém eu estou com esses efeitos.
Voltando, quebra de, quebra de gordura vai ser estimulado por esse glucagon, que é o fígado, o glucagon, fígado, o glucagon que é estimulado pelo pâncreas a puxar a, o que está armazenado no fígado de gordura, já que o glicogênio já foi utilizado, está na maior parte utilizado. Então a lipólise está quebrando, né? Eu estou sentindo e eu consigo sentir. Pode parecer estranho, estou magro, já fui muito além do peso, né? Já fui obeso, né? Cheguei perto de uma obesidade, por assim dizer. Hoje eu estou com, aparentemente estou com 74, 75 quilos, porém tenho regiões que eu sinto que eu tenho gordura no corpo. Né? Então, sou aquele magro falso, mas a princípio consigo perceber que o meu corpo está quebrando. Talvez esse formigamento possa ser isso, ou pode ser queda de pressão e queda de glicemia, mas eu sinto que o meu corpo está diferente e é como se, através do jejum também, se fechasse o meu estômago e se fechasse o meu, a região do jejum, do íleo e do duodeno, que são essas regiões do intestino, né? Então, toda essa parte anatômica do intestino que fica aqui, eu tenho uma dor de barriga. Então, essa barriga ela vai se contrair um pouco. Então, tende a ficar mais lisinho, né? Não fica tão inchado. Por quê? Porque o jejum vai fazer essa contração. Não está sendo feito nenhuma atividade, por assim dizer, de digestão no trato gastrointestinal, no trato digestivo. Então, e eu também não estou estimulando a farmacocinética e a farmacodinâmica, tipo, que é a interação e a via de administração, o caminho que os fármacos fazem, chegando, passando pelo fígado, passando pelo pâncreas, passando pelos rins, e utilizando as enzimas do fígado para poder converter os profármacos ali e fazer a atividade, fazer o efeito do fármaco no meu cérebro, o efeito do fármaco na região do pulmão. Se for inalatório não vai passar, né? Não vai ter essa farmacodinâmica, mas tudo que é sistêmico, tudo que é por comprimido, comprimido revestido, vai passar pelas minhas vias, né, de vias metabólicas, e vai ser também passado por essa célula, vai ser administrado por essa célula esses medicamentos via sistêmicos. Comprimido revestido, cápsula, comprimido normal, né, tipo cápsula em gel, também, me corrija se eu estiver errado, mas é por aí. Mas comprimidos sublinguais não vão ter essa via metabólica tão intensa. E também medicamentos que são emulsões, soluções, vão chegar à corrente sanguínea com muito mais agilidade, muito mais rapidez. Sublingual e orodispersível também vão ter uma agilidade, vão ter um ganho, uma administração, uma reação rápida, né, na via sanguínea, e não vai passar tanto pela farmacocinética, né, não vai passar por esse caminho, que não vai passar tanto por esse caminho, né, a princípio. Né, fica algumas dúvidas, enfim, tipo, quem é da área, quem é profissional já da área vai saber muito melhor que eu, vai poder me corrigir aí, tá? Peço desculpas se eu tô errando em alguma coisa da farmacocinética e da farmacodinâmica. Então, tipo, os efeitos, eu decidi exatamente por isso, eu decidi interromper os tratamentos, não tive crises respiratórias, não tive crises de falta de ar e crises de obstrução da DPOC nem da asma. Por incrível que pareça, eu tinha todos os dias me alimentando com café da manhã, com almoço, com janta, eu estava tendo crises. Então, nesse período de jejum, o meu pulmão, eu posso estar um pouquinho inchado, até estou respirando, estou sentindo um pouquinho de inchado, mas não estou com falta de ar. Então, desde o período do jejum até agora, eu não tive crises. Não fiz nem administração inalatória, que isso daí não quebraria o jejum, nem via sistêmica. Porém, eu quis barrar o tratamento para ver os efeitos, como é que o meu corpo reagiria com essas condições. Então, né,
eu estou sendo monitorado, algumas pessoas souberam que eu estava em jejum, iniciando ontem à meia-noite de ontem, hoje é dia 20, deixa eu ver aqui, só um minuto, deixa eu só, vou, vou me ausentar um pouquinho para ver aqui exatamente a data. Então, voltei. Hoje é dia 24 de maio. Eu deveria ter falado isso no vídeo. Meu reloginho não para de despertar. Mas, enfim, deixa ele despertando. Até para treinar o meu TDAH, se é que eu tenho. Estimular a atenção. Hoje é 24 de maio, é um domingo. Então, eu iniciei o experimento científico. Eu experimentei. Eu iniciei, né, dei ponto de partida à meia-noite do dia 23 de maio. Hoje já é 24 de maio e estamos chegando à finaleira. Eu vou interromper se eu não tiver mais reações, né, não me sentir tão mal. Eu vou encerrar às 12 horas, ao meio-dia de hoje. Então, da meia-noite da meia-noite até às 12 horas de 23 de maio, né, da meia-noite de 23 de maio até às 12 horas de 23 de maio, somou 12 horas. Das 12 horas ao meio-dia de 23 de maio até meia-noite do dia 24 de maio, mais 12. Então já foram 24 horas. Então passou nesse início, né? Quando chegou às 20 horas, 24 horas, meu corpo levemente já iniciou a quebra de gordura, a cetose. E também senti realmente, como é constatado nos materiais, né, científicos, que o nosso corpo, ao liberar os corpos cetônicos, há o hálito metálico, há um hálito desagradável. Então, realmente, eu senti como se a minha boca pesasse um pouco e tivesse um odor um pouco desagradável, mas não tanto. Então, a princípio, tive também essas reações. Também tive essas consequências, por assim dizer, senti, percebi, né? Vamos ver o que mais. A partir, uh, além das 20 horas, das 24 horas, o meu corpo já não tinha mais fome, mas consegui sentir vibrações e movimentos peristálticos, eles continuaram no meu... o que é o movimento peristáltico? Independente se é alimento, independente se não é alimento, pelo meu sistema nervoso, o simpático e sistema nervoso parasimpático, que é quando o meu sistema nervoso central, o meu corpo, ele é ativado numa fuga, ele é ativado a perigo, quando o meu cérebro ele identifica que meu corpo, a minha vida está em perigo, né, tanto por ameaças, quando ameaça por seres humanos, ameaça animal, ou ameaça porque eu não estou me alimentando. Então, o meu sistema simpático ele já está ligado no momento que o jejum está representando uma ameaça para mim. Então, é um autocontrole. Então, eu preciso me policiar e policiar o meu cérebro, né, os meus três cérebros, neocórtex, cérebro límbico e principalmente o cerebelo e o cérebro primitivo, que eles emitem receptores e sinapses dizendo: você está correndo perigo, você está sob uma ameaça constante porque você não está se alimentando, você não está nutrindo o seu corpo adequadamente. Porém, o jejum, ao mesmo tempo, ele beneficia, está me beneficiando, embora não tenha estudos científicos dizendo que o jejum realmente ele é uma prática totalmente segura. Está havendo estudos, está havendo TCCs e artigos acadêmicos, artigos científicos, está havendo TCCs, né, trabalhos de conclusão de mestres e doutorandos, né, se você pesquisar, tem muitos na internet, até o meu tutor, o meu coordenador do curso, né, da área de ciências farmacêuticas, ele constou que, a princípio, o jejum ele se torna benéfico até certo ponto, mas ele reduz muito, pode reduzir muito a questão do sódio, equilíbrio hidroeletrolítico,
apesar de serem pequenas as quantidades que nosso corpo precisa para manter o ritmo cardíaco, né? A questão ali do coração, do sistema circulatório e também o sistema respiratório também está ligado, né? Então, esses sais minerais precisam ser cuidados. Então, há um risco desses sais minerais serem demasiadamente reduzidos e, por assim dizer, vir a ter um desmaio, vir a ter uma queda de pressão, uma palidez, um tremor, né? Porque a questão a célula precisa usar sódio, precisa usar o cálcio, precisa usar potássio, precisa usar outros sais minerais para poder manter esse ritmo cardíaco, né? Ritmo sinusal, por assim dizer, né? Batida de sístole, né? Tipo contrações, movimentos de sístole e diástole precisam estar devidamente constantes e frequentes. Então isso pode mudar um pouco os batimentos, mas não pode, por assim dizer, não acelerou. Eu não tive uma aceleração, não tive uma taquicardia, porém pode ser que eu tive uma bradicardia e não notei. Mas não estou repondo sais minerais, não fiz reposição de sais minerais, apenas tomei água, H2O. Pode ser que, na verdade, eu estou tomando água mineral e nessa água mineral tem presença de algum, mesmo que pequena, tem presença de sódio, tem presença de alguns sais minerais. Então isso já me beneficiou. Não posso dizer que não fiz a reposição desses sais minerais durante o período de jejum prolongado. Então isso já me beneficiou. Então se eu tomasse uma água da torneira ou uma água que ela foi filtrada e tivesse ausência de sais minerais, seria um pouco mais perigoso. Então, por assim dizer, o movimento, eu estava falando sobre o movimento peristáltico do trato gastrointestinal, do trato digestivo ali, né? Nós temos o intestino delgado e temos o intestino grosso. Então, temos o cólon ascendente, o cólon descendente, o colo transverso, né? O intestino delgado, ele é um arco, e no meio, quer dizer, o intestino grosso, ele é um arco, corrigindo, né? Retificando, ele é um arco que tem aqui, e no meio tem o intestino delgado, que é onde a gente faz a quebra e absorção, quer dizer, o estômago faz a quebra e eles vão sendo encaminhados após o pâncreas liberar a bile, liberar o ácido clorídrico, liberar o bicarbonato, para fazer essa quebra de alimentos e depois eles serem absorvidos no intestino delgado, que pode haver a presença de parasitas e também tem várias bactérias e também pode haver protozoários. Protozoários não são benéficos a nós, mas algumas bactérias gram-positivas são nossas, são do nosso corpo e estão presentes na microbiota intestinal. Então, há um movimento peristáltico mesmo com um sistema nervoso simpático ou parasimpático. Ou seja, em fuga, né, em ameaça, em sobrevivência, o simpático é ligado. E há um movimento constante da minha atividade cerebral, atividade corporal, para fazer esse peristaltismo, ou peristaltismo dos meus intestinos. Então, a princípio, o intestino grosso, ele teve uma reação agora após a ingestão do café. Lembrando também que o sistema parasimpático, ele é um relaxamento, eu estou me acalmando, estou em meditação, não estou tendo uma atividade, não estou em ameaça. Então, tudo que relaxa o corpo, né, está tendo de forma equilibrada um relaxamento corporal, relaxamento da minha mente, do meu encéfalo, então, do meu sistema nervoso central, seja de maneira intrínseca, né, seja de maneira induzida, né, ou exposta, eu estou, ou então estimulada por algum fármaco, porque tem fármacos que podem deprimir o sistema nervoso central e, por assim dizer, o sistema nervoso parasimpático ele vai ter uma certa atividade. Esse sistema nervoso simpático ele vai ser um pouquinho barrado, ele vai ser um pouquinho segurado ali, por assim dizer.
Então, eu estou tendo essa reação agora no momento de dificuldade de processar o meu pensamento até, falando já há alguns minutos, e a minha voz está natural, está normal, pude ver uma melhora na minha voz também. Não sei se isso é uma questão do experimento, é esperado. A minha voz, ela tá... A princípio eu não dormi, isso aí foi uma outra reação. Eu estava cansado, dormi até umas 2 da manhã, e até 1 hora, 2 da manhã, e depois não dormi mais. Mas até quis dormir, mas acabei fazendo as minhas atividades cotidianas. Estou de virada, né? Não deveria estar dormindo. Então, o meu corpo também entrou, isso é uma coisa importante. Na atividade celular, após certos momentos, após certo horário, as minhas células, elas entraram em autofagia. O que é isso? É uma autodevoração, uma autodeglutição ou autoingestão. A célula vai se devorar, ela vai devorar as partículas defeituosas, vai devorar dentro da membrana ali alguns resíduos que ficam de célula, ficam de química e de proteínas e tal, que atravessaram no glicocálice, né, fizeram a passagem ali da membrana plasmática. Então, entra na célula, né, glicose, entra na célula, passa pela célula vários químicas, passam minerais, a água também passa pela célula, mas moléculas de gordura entram e saem, e também moléculas de proteínas entram e saem, assim como a glicose. Então, dentro da célula pode também haver um início de neoplasia, e eles, não sei ao certo se está comprovado cientificamente, mas estão tentando comprovar que o jejum pode eliminar células defeituosas e também as células neoplásicas. Mas o câncer em si, tu não vai conseguir vencer ele com o jejum. Não tem nada, até onde eu vi, né? Vocês podem me corrigir. Não há nada cientificamente comprovado que tu possa vencer o câncer que já está instalado. Uma neoplasia benigna, né, um câncer benigno, que ele simplesmente apareceu, as células estão alteradas, elas aparecem, as células dentro de um globo, e não cresce, não se espalha, não tem a presença de metástase. Então, outro exemplo seria a neoplasia maligna, que há a presença de células alteradas, elas estão meio que mutáveis, né? Elas se mutaram, assim como as benignas, mas a benigna ela fica, né, oclusa, ela fica retida e não há uma atividade, por assim dizer. Então a neoplasia maligna, ela é o contrário, ela tem uma atividade e ela se espalha muito rápido a metástase. Metástase é a presença de uma, por assim dizer, uma contaminação, por assim dizer, um fluxo que tem do... Não acho a palavra certa agora para especificar a atividade que a neoplasia maligna faz, o câncer maligno. As células começam a se espalhar muito rápido, a se propagar, uma propagação destas células neoplásicas, e elas tomam conta, elas interrompem a atividade e tipo, comprometem a atividade do organismo, né? A questão das outras células, ou seja, cada órgão, a nossa pele, cada órgão que tem no nosso corpo, se essas células neoplásicas elas chegam até um certo ponto, elas vão também contaminar, né, se espalhar essa metástase nas células desses órgãos, o pulmão, o fígado, o pâncreas, os intestinos, os rins, o baço, a laringe, a faringe. Então todos os órgãos que nós temos, eles têm cada um as suas células, né? O nosso trato respiratório, a nossa face, o nosso encéfalo, né? Partes inferiores e partes superiores, né? Onde ficam esses órgãos, cada um tem as suas células devidas, né? Fazendo as suas atividades celulares. Então a metástase, ela meio que barra isso e acaba comprometendo, né? E pode causar uma falência, né? Uma falência orgânica, né? No caso, tem um nome específico
dessa falência. Agora não estou lembrando, mas a princípio há uma falência desses organismos. Por assim dizer, eu vou medir agora. Falei demais já, expliquei bastante. Né? A célula está fazendo autofagia, está me reparando a princípio, está me limpando, está fazendo uma limpeza celular em toda a minha membrana, dentro do citoplasma, dentro da sua estrutura, o citoesqueleto. Então, nós somos seres eucariontes, né? Nós temos a presença de núcleo, nós temos a presença da membrana plasmática, o glicocálice, nós temos ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi. Então, hoje eu não vou explicar muito sobre isso, mas eu posso explicar que a mitocôndria, que ela também tem alguns resíduos e ela tem uma certa degeneração, ela tem uma certa irregularidade ao longo do tempo, por assim dizer, pelas minhas pesquisas que eu fiz ali. Então a autofagia vai limpar as mitocôndrias, vai regularizar um pouco, a autofagia ajuda também. Outra coisa, o sistema imune pode baixar? Pode. Né? Então ele pode haver uma queda, porque não está havendo uma nutrição, tipo, eu barrei a minha nutrição constante, eu não estou colocando as vitaminas, os minerais, não estou colocando tipo uma reposição, por assim dizer, não estou me alimentando e não estou nutrindo a célula adequadamente, eu estou usando a energia que está armazenada. Então, isso pode acontecer de haver uma queda na imunidade, no sistema imunológico, ou então pode ajudar o sistema imune fazendo essa limpeza. Uma pessoa que ela vai fazer cirurgia, ela não pode estar alimentada, ela tem que ter um período de jejum. Então, durante o processo de cirurgia, né, o neurocirurgião ou cirurgião no bloco cirúrgico, isso vai ser uma vantagem para eles. Senão eles nem são chamados, solicitados para fazer a cirurgia. No momento em que a pessoa comunicar, né, na triagem, comunicar os médicos, comunicar os profissionais da saúde que não houve um jejum, não houve um período adequado. Então, o jejum, ele é uma cirurgia, bem dizer, uma cirurgia natural. Então, e ele é requisitado, ele é um requisito para também fazer exames e é para o seu benefício, né? E um requisito para a cirurgia, né? Porque não pode haver atividade metabólica, não pode haver atividade celular constante desses órgãos, dos nossos órgãos. Então, por assim dizer, a célula, já expliquei, no caso acabei explicando que a célula fez a quebra do açúcar, usou o restante dessa quebra, né, da glicólise. A glicólise é a quebra do açúcar. A glicogênese, que foi o estoque do glicogênio, ele usou o glicogênio, meu organismo, né, após um período. E o gliconeogênese, glicogenólise, eu não cheguei ao gliconeogênese, que é o que? É quebrar as minhas estruturas moleculares das proteínas. Não quebrou os aminoácidos, não quebrou os peptídeos. Me corrija se eu estiver errado ou não, mas não quebrou esses blocos para poder, que é a última cartada, é o último recurso para a sobrevivência. Isso é só se eu jejuasse em longos períodos, colocasse o meu corpo realmente em sério perigo. Então, eu cheguei até a gliconeogênese, por assim dizer. Isso? Não, não, acho que eu me perdi aqui. Glicólise, quebrei, né, usei o que a glicólise fez, que é a quebra do açúcar, usei a glicogênese, né, que é o glicogênio, fiz o glicogênio, usei, ele estocou a glicogênese, no caso, quando ele estocou o estoque de açúcar no fígado, fez a glicogênese. Então eu usei o que a glicogênese fez, mas não é glicogênese esse o processo. A glicogenólise, agora sim, eu fiz a glicogenólise. Né? É comprovado cientificamente que eu fiz, o meu corpo fez a glicogenólise porque ele quebrou o glicogênio que estava no meu corpo. Ele quebrou as reservas para poder suprir a falta da minha energia usando a gordura. A gliconeogênese eu não consegui chegar. É muito perigoso chegar à gliconeogênese. Né? É um momento que realmente a pessoa está passando fome, ou então, até onde eu sei, né, a gliconeogênese vai ser vista como um último recurso para poder suprir a energia. Então, ou então, no caso, uma dieta
que é feita através de proteína, vai fazer a gliconeogênese a princípio, ou algo parecido com uma gliconeogênese, porque se eu não tenho glicose na minha dieta, isso a gente vê lá em bioquímica, vê também nos cursos de biomedicina, vê em medicina e também vê no curso de farmácia, mas nas cadeiras de anatomia, de bioquímica, anatomofisiologia, ou a cadeira de fisiologia e anatomia junto, que tem a bioquímica celular. A anatomofisiologia de processos bioquímicos celulares, a gente vê isso, e principalmente em bioquímica, que a gente estuda mais a fundo o que o corpo faz quando a gente não tem mais esse recurso, né, no caso. Então, pode ser que no processo fisiológico, né, de bioquímico celular, eu faça um processo parecido com a gliconeogênese, tá? A gliconeogênese, eu não estou usando o que está no músculo, quebrando o meu músculo para poder, quebrando as proteínas, os carboidratos que já foram construídas, fizeram a construção do meu músculo. Eu não estou quebrando isso, né? Então, esse processo é quando não tem mais o que fazer, né? Não tem alimento, o corpo não recebeu alimento durante alguns dias, ele vai usar isso. Então, mas há um processo similar que estudantes de nutrição também vão poder explicar isso, em que quando eu tenho uma dieta durante um período, né, que maneira segura, eu não vou ingerir carboidrato, não vou ingerir açúcar, não vou ingerir polissacarídeo, mono, disacarídeo, não vou usar açúcar sem ser complexo, né, açúcar de unidades de açúcares, não vou usar açúcar complexo, não vou usar carboidrato que vai ser quebrado em glicose para a gente usar como energia, obter o ATP. Lembrando também que eu faço uso de creatina, e eu interrompi o uso da creatina, que também ajuda a fazer a movimentação de energia, tá? Só voltando nessa parte que eu esqueci de comentar, faço uso de suplementos também, esqueci de falar dos usos desses suplementos, que é o uso de algumas vitaminas, uso vitamina para memória, uso vitamina de colágeno, vitamina D, zinco, vitamina, no caso, colágeno, magnésio, vitamina D, zinco, faço uso também de ômega 3, né, ácidos eicosapentaenoico e doxahexaenoico, que são os ácidos graxos que ajudam o nosso coração e também processo anti-inflamatório. Né, e também questão de cognição cerebral, que é a gordura, que também o cérebro usa, não só as moléculas de glicose. Então, faço vários suplementos, óleo de linhaça também, tem presença de ômega 6, ômega 9, ômega 3 na minha estrutura. Também faço uso de... deixa eu ver aqui, não tô lembrando. Faço uso de picolinato de cromo, né, que ajuda na metabolização de proteínas, de carboidratos e proteínas, ajuda muito. Faço uso de NAC, que é N-acetilcisteína, encapsulado, que ajuda o pulmão, né, e também ajuda a limpar o fígado e purificar, não sei se eu posso falar essa palavra, purificar as suas enzimas. Por assim dizer, ele tira esse desgaste do fígado, ele faz uma limpeza no fígado, mas o processo do NAC, do N-acetilcisteína 600 mg, né, dividido em 2 cápsulas ao dia, ajuda a atividade respiratória, ajuda o pulmão a fazer uma atividade melhor no sistema respiratório. Então, a princípio é isso. Eu não faço dieta proteica, e talvez a dieta proteica de alguém vai consistir em fazer um processo similar à gliconeogênese, que a gliconeogênese é isso, que ela vai usar as estruturas da proteína para poder fazer o lançamento de envios da energia através da gordura. Vamos quebrar a proteína, o meu corpo vai quebrar só, se eu tenho só a proteína, eu vou quebrar, fazer ali no ciclo de Krebs, ali na questão do ciclo de Nadi, que por assim dizer, mas é no ciclo de Krebs, né? Tem uma volta, vários procedimentos, que agora não vou lembrar e é muito chato falar, mas no ciclo de Krebs a proteína vai ser transformada e vai ser quebrada ali, vai ter várias fases,
e vai ser uma fase muito complexa de poder converter a proteína em glicose, converter a proteína em ácido graxo e converter a proteína na questão que ela faz mesmo, né? Retirar os aminoácidos ali essenciais, que são 20 aminoácidos que nós precisamos. Por assim dizer, acredito que é isso, né? A proteína ela vai ser retirada dos aminoácidos, posso estar errado, me corrijam se eu estiver errado, e peptídeos, né? Fazendo os blocos ali para poder construir e sustentar a estrutura dos músculos. E também fazer a passagem do ferro, fazer a passagem de vitamina K, fazer a passagem junto com a glicose para não haver pico de insulina. A proteína ela vai nos dar uma proteção, por isso que se chama proteína. Ela vai nos ajudar a fazer a regeneração do músculo, né? Se ele está em processo inflamatório, houve um processo inflamatório no músculo, a pessoa que malha da academia, então houve umas microlesões, né? Macro lesão, não sei se dá para dizer, mas houve microlesões no processo de malhação, de processo de exercício físico, e, por assim dizer, nós vamos precisar de carboidrato e principalmente de proteínas para poder regenerar e restaurar, fazer uma costura desses músculos e ele vai crescer. Então, por assim dizer, é isso. Eu vou agora medir, estou devendo, tá todo mundo querendo, né, os meus fãs, os que me seguem, os meus seguidores, por assim dizer, do curso de farmácia e de outros cursos da área da saúde, estão esperando para ver qual foi o resultado da glicemia. Então vamos ver se eu vou fazer certo também, se eu não vou tirar um monte de sangue, que eu tenho mania de tirar muito sangue e acaba meu sangue ele é muito anticoagulante, então ele sai muito rápido, né? Ele irriga muito rápido, mas também ele cicatriza muito rápido, ele é anticoagulante, ele fecha bastante, bem rápido. Então vamos ver como é que vai ser a experiência agora. Vou pedir para vocês aguardar um pouquinho. Aqui está o meu café, vou beber mais um pouquinho. A xícara da farmácia. Esfriou, uma pena. Mas eu vou parar de tomar um pouco porque ele está estimulando demais. Bom, visto que eu fiz umas pesquisas ali que o café estimula, ele acelera, dá para tomar líquidos, tá? Durante o jejum prolongado. Antes de eu fazer a glicemia aqui, dá para fazer. E eu também coloquei a minha corrente, né? Minha corda, né, que fala dos medicamentos. Eu gosto de usar a corda. Futuramente eu vou ter, né, é um sonho de também chegar a ter o diploma de farmácia e ter a corda do CRF, que só o CRF fornece, né, que é o Conselho Regional de Farmácia, e também passado pelo CFF, Conselho Federal de Farmácia. Mas eu tenho o símbolo aqui do farmacêutico, que é a cobra e o cálice, eu tenho no chaveirinho. E tem a chave também do trabalho, né? A chave da casa junto. Então, parando de tomar café, vamos fazer a experiência, galera. Vamos fazer a experiência aqui do medidor. Eu vou fazer um cortezinho e vou mostrar para vocês na câmera a experiência que foi de quase, agora exatamente, eu não sei qual é o horário, vou ali olhar o horário. Já vai ser 8 horas, faltando 8, 9, 10, 11, 12, faltando 4 horas para fechar as 36 horas do jejum prolongado, tomando café. Eu tomei café, foi no início das 6 horas da manhã, então eu vou fazer aqui rapidinho, né? E aí vamos ver se eu preciso ir para o hospital ou não, né? Ser atendido às pressas, Deus o livre, né? Isso daí não é uma prática constante. Não façam isso em casa, tá, galera? Estudantes do ensino médio, estudantes do fundamental, meus vizinhos também, não façam isso em casa. Não façam sem também estudantes de farmácia, estudantes
da área da saúde, não façam isso sem supervisão de algum profissional da saúde e não façam sem comunicar alguém, tá bom? Vamos lá. Vamos ver. Eita, faltou o aparelho. Olha aí, ó. Estou sentindo os efeitos, tá tendo uma confusão já. Eu coloco a fitinha aqui. Tá? E aí vou fazer o cortezinho. Opa. Aqui nem lembro mais como é que se faz. Mínimo de sangue, né? Pois é, não foi muito, eu tenho que apertar, tá, pessoal? Um pouquinho. Quando vocês fizerem, não precisa de muito sangue. Acho que aqui deu. Vamos lá. (69), tá? Tava 58 ontem, agora ele está 69. Então o glucagon está fazendo o trabalho dele, ele está liberando açúcar para manter o meu organismo seguro e saudável. O glucagon está liberando açúcar na corrente sanguínea, né? Esse é e quando está em jejum ele estimula mais ainda. O glucagon estimula mais o açúcar que está em reserva. O glucagon libera açúcar no sangue para se manter saudável, né? Das reservas e do que está na corrente, o que está no fígado. Ele libera esse açúcar, o glucagon, para poder fazer o equilíbrio. E a insulina vai fazer cair. A insulina vai baixar o açúcar no sangue quando ele está demais na corrente sanguínea. Tá? Vamos fazer de novo? Eu gosto de fazer 2 vezes para ver o resultado. Não mostrei para vocês, né, gente? Vamos ver se eu consigo guardar aqui. Eita. Acabei não mostrando. Só um pouquinho. Eu não lembro agora como é que se usa isso aqui. Vamos ver, estou fazendo aqui a configuração dele. Pegar uma outra fitinha. Perdão. No fim, meu assistente dormiu aqui agora, Thunder. Depois eu mostro pra vocês. Bom, vamos fazer de novo então. Porque eu não estou conseguindo pegar o registro, mas vocês podem confiar na minha palavra, porque deu 69. Então eu vou mostrar para vocês agora esse aqui, porque não tinha como ver, né, daqui. Mas a princípio estava 58, vocês vão confiar na minha palavra, estava 58 ontem, até a pessoa da área da saúde fez em mim umas 2 vezes. Aí vamos ver agora. Uma picadinha. Mínimo de sangue, tem que apertar porque eu não sei qual é a dificuldade, ou eu não estou fazendo direito. Vamos ver agora. Agora ele apareceu 94. Então vamos de repente eu botei menos ou botei mais, vamos fazer mais uma vez. De 69 ele pulou para 94 ou foi um erro ali de quantidade, né? Vamos ver. Lembrando que eu estou faltando 4 horas, 4 horas para fazer as 36 horas. Aí eu vou voltar no vídeo, vou gravar um novo vídeo, ó pessoal. Fiz o experimento de 36 horas
E essa é a minha glicose de 36 horas, que é a minha medição glicêmica, aferição glicêmica. Ih, não deu. Pera aí, não deu ainda. Vamos ver agora, acho que deu. Não sei porquê, mas eu tenho que apertar porque parece que ele não sai. Vamos ver agora. Noventa. Então podemos considerar que se estava 69, agora ele foi para 90, né? 94, 90, então estabilizou ali. Então a minha glicose, a minha glicemia está normal depois de quase 36 horas de jejum, tá? Acho que fiz certo, né, Farmas? Acho que fiz certo, né, farmacêutica? A minha farmacêutica, né? Não vou falar o nome dela aqui. Deus o livre é capaz de comer o meu rim por ter falado o nome dela aqui. E a minha ex-gerente também é outra farmacêutica que tá aqui, né? Uma é da Unicinos, né? E a outra se formou na Fevale. Uma é recém-formada da Unicinos e a outra é recém-formada da Fevale. Não vou falar os nomes, né? Por ética. Mas a princípio para mostrar para as minhas queridas farmacêuticas aí nesse experimento. E também teve outros farmacêuticos que trabalhei junto. Tem o farmacêutico que é do ambulatório de infecto. Bom, já falei agora, não precisava falar o nome, né? Mas acabei dizendo aonde encontrar. Mas assim, do ambulatório de infecto, não vou dizer a cidade, não falei a cidade, então vocês não vão descobrir. Porém, vão supor, né? Vão ter a suposição. Mas a princípio ele também talvez ache interessante. Tem alguns farmacêuticos que trabalharam comigo, uns do Pará, uns do Paraná, uns do Mato Grosso. Também vou mandar para vocês. Ver se está tudo certinho aí, dá uma opinião. Dá uma opinião, eu vou falar o sobrenome, tá? O Noronha, né? Peço aí, o Binotto, quem mais? O Rezende também, Kaefer, vamos lá. Não deveria estar falando sobrenomes, né? Não vou falar o sobrenome das pessoas que estão trabalhando comigo, tá? Não se preocupem. Mas as pessoas que já trabalharam aí, dá uma olhadinha, vamos ver. Acho que o Rodrigues também, né? Vamos ver. Não estou lembrando de tantos agora. Né? Também não estou lembrando. Não estou lembrando de todos. Para falar sobrenome, não. Mas a princípio, vou mandar para vocês vão me ver na hora. Dão uma opinião, comentem aí se vocês acham interessante. Se vocês acharem interessante, se vocês acharam burrice, se foi um ato perigoso, eu quero ver a opinião de vocês. E o vídeo, galera, o vídeo foi pra 1 hora e 3 minutos. Nossa, dei uma aula aqui de 1 hora e 3 minutos, nem senti, achei que tava 20 minutos, meia hora. Que legal. Tô louco pra ver e pra, né, se eu ver que tem muito erro, se ver que tem muito atrapalho, eu vou refazer o vídeo, no caso, ou refazer, não, vou editar. Mas é isso, gente. Eu agradeço vocês. Aqui quem fala é o Cássio, futuro farmacêutico em construção, do canal Farmacêutico, Farmácia em Construção. Então, eu convido a todos os farmas que quiserem, convido a todos os biomédicos, a todos os nutricionistas que quiserem me mandar um vídeo para postar no canal. Vocês são bem-vindos, tá? Se vocês quiserem também me tacar o pau ali, né? Me tacar uma crítica, se quiser também fazendo um vídeo, eu não concordo com o profissional Cássio, estudante, que falou no vídeo tal coisa. Vou adorar a crítica, vou adorar também ser elogiado, vou adorar ser criticado. Porque a ideia é alavancar o canal para construir conhecimento, para propagar o conhecimento, né, e compartilhar com o pessoal aí. E bora estudar patologia, bora estudar bioquímica, bora estudar biologia celular, bora estudar química também, né? Bora estudar anatomia e fisiologia, né? E vamos seguindo, tá bom, pessoal?
Um abraço, tudo de bom. Ah, meu assistente. Vem. Peraí. Vem. Vamos dar tchau pra câmera. Ah, eu tô de jaleco branco, não podia estar fazendo isso, mas ele tomou banho. Vamos dar tchau ali pra câmera, vamos? Ó, vamos dar tchau pra câmera. Tchau, tchau. Tchau, Thunder. Futuro médico, hein? Futuro farmacêutico mascote, né? Na área da saúde. Vamos lá. Vamos ali perto da câmera. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai perto da câmera. Lindão, né? Ai, vamos botar aqui. Jesus. O que eu vou fazer? É só eu mesmo. É só eu mesmo nesse canal. Ai. Au. Ui, ui, ui. Vamos subir no sofá? Nossa, como ele é pesado. Olha aí, ó. Tchau, 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 tchau. Tá sonolento, né? Vamos descer, vamos descer. Ó, ó. Não tem perigo de cair, né? Ó. Tchau, tchau, Thunder. Valeu, valeu a participação. Eu fui assistente do meu amigo, do meu dono. Fui assistente. Eu sei mais que ele. Deus abençoe vocês e até a próxima, até o próximo vídeo, viu? Aqui quem fala é o Cássio, né? Então, futuro farmacêutico, sou estudante da Uninter, tá? Sou estudante do polo da Uninter de São Leopoldo e tô no segundo ano. Tinha esquecido de falar isso daí, eu tô falando no final, que era para ter falado no início. Mas qualquer dúvida vocês podem mandar também, né? Tô indo pro terceiro ano, então a gente se fala. Oh, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.